Pedro Sousa, com este jogo do Benfica, que acaba por ter uma vitória, mais uma, parece que já é uma equipa a José Mourinho ou está a caminhar para lá? Não sei o que é uma equipa. Boa tarde a todos. A José Mourinho, é uma equipa a Bruno Lage. Parece que é uma equipa mais consistente. O que eu destaco do jogo de ontem é, para além do aproveitamento exemplar dos erros contrários, destaco uma das coisas que disse José Mourinho. Pavlidis podia ter ficado com a azia de não ter jogado nos jogos mais importantes da época, frente ao Nápoles, e reagiu daquela maneira com um hat-trick perfeito, esquerda, direita e cabeça. E, portanto, eu creio que esse é um dos pontos mais importantes que o Benfica sai de Moreira de Cónegos, e é perceber que Pavlidis lidou bem com a condição de suplente. E atenção, que nem todos os jogadores lidam bem quando são titulares quase todos os jogos, e ele até falou que ele até estava mais fresco e por aí adiante. Agora, quanto à equipa, já todos percebemos que aquilo anda ali entre 12, 13, 14, quer dizer, já todos percebemos isso, e, portanto, já não há Luque Bacchio, ou não vai haver ainda durante mais mês e meio, pelo que sei, e portanto Mourinho já abdicou do lateral esquerdo para contratar, portanto o segundo lateral esquerdo é Neto, e portanto o Benfica terá que, para ser mais equipa, o calendário é muito, eu não sei se as pessoas já se aperceberam, mas o Benfica nesta altura tem menos 3 pontos apenas que a época passada, à jornada 14 do campeonato. E mais, se ganhar os 3 jogos que seguem, não são fáceis. Famalicão em casa, embora o Famalicão venha de 2 jogos grandes, um com o Porto e outro com o Benfica, porque o Famalicão vai ao Dragão agora, na quinta-feira. O Benfica recebe o Famalicão, vai a Braga e recebe o Estoril Praia. Se ganhar esses 3 jogos, o Benfica acaba a primeira volta com mais 3 pontos do que a época passada. Eu não sei se as pessoas têm mais ou menos essa ideia. O problema do Benfica e do Sporting é que o Porto, que hoje, se fizer 40, se ganhar ao Estrela, tem à 14ª jornada tantos pontos como tinha à 17ª da época passada. E, portanto, se a tua pergunta, resumindo, creio que é uma equipa mais consistente, creio que, por paradoxal que pareça isto que eu vou dizer, beneficiou muito com o Óssenos e Dedić, com essa associação, isto é, não estar ali no Luque Bacchio. Isto pode parecer assim uma heresia, mas eu acho que o Benfica fica mais equilibrado e joga melhor, e o Dedić explora melhor as posições avançadas. Agora, para quem está nas competições todas, para quem quer ser campeão, para quem quer ganhar a taça, para quem quer ganhar a taça da Liga, pode acontecer, mas o Benfica precisa de mais opções, precisa de ter 2 extremos, que ele disse. Se tivesse aqui um jogador com não sei o quê, rápido, que fizesse umas coisas, só iremos ter tempo para falar do mercado de inverno e até em concreto sobre Pavlidis, mas Mário Figueiredo, há pouco perguntava se esta era uma equipa a José Mourinho. O Pedro dizia, não sei bem o que é ser uma equipa a José Mourinho, mas pelo menos com mais atitude, é ou não, dado que esse é um dos critérios do treinador do Benfica? Não, nota-se que há um trabalho a evoluir feito por José Mourinho, ou seja, já vimos isto pior do que está agora, isso não há dúvida nenhuma. Está uma equipa mais consistente. Repara, José Mourinho, até antes do jogo, teve a preocupação de dizer que os jogadores estavam muito cansados, até emotivamente, até psicologicamente, mentalmente, fisicamente, por aquilo que correram frente ao Nápoles, e portanto eu continuo a achar que uma equipa cresce muito melhor nas vitórias. Recupera mais rápido com vitórias. E, portanto, a verdade é que... dar importância, portanto, ao jogo, contar para a Liga dos Campeões? Claro, e, portanto, o Benfica ganhou, sai motivado, e a verdade é que depois tem uma grande exibição. Foi uma vitória justa, sem espinhas, como se costuma dizer, apesar de ter havido alguns erros, apesar do Benfica não ter sido um Benfica avassalador, foi a determinada altura, mas não foi sempre, numa fase inicial. Portanto, temos aqui ainda algumas coisas que nos podem gerar algumas dúvidas. O que é certo numa análise assim a que se faz neste momento é que este Benfica está a mostrar uma solidez que ainda não tínhamos visto, uma evolução e, acima de tudo, com esta possibilidade, por exemplo, como aconteceu agora, jogou Ivanovic com o Nápoles, joga Pavlidis marca. Lembras que no fim de semana falámos sobre o Luís Suárez quando passou a lista de melhores marcadores. Há duelos, os jogadores também assumem eles próprios. E Pavlidis respondeu logo. E respondeu de forma enérgica e com muita força. Iremos ter tempo para falar de Pavlidis. Mas isto para te dizer o quê? Entre os objetivos coletivos, entre o objetivo de conseguir as vitórias, entre os objetivos de atingir no tal objetivo coletivo,
há também alguns individuais. E Pavlidis personificou precisamente esse grande objetivo que ele tinha, que era voltar à liderança. E, portanto, já foi uma resposta. Vamos ver se hoje Samu consegue também dar uma resposta e termos uma luta a 3. Entretanto, parece que depois do Atlético, José Nunes, o Benfica só teve ali um deslize e foi com o Sporting, um empate. Terá havido aí um momento de viragem e agora, com esta vitória a contar para o campeonato, assistimos de facto a um novo Benfica? Boa tarde a todos, boa tarde aos espectadores do Now. Vamos ver, eu acho que é mais ou menos claro que o Benfica está em processo de crescimento. E isso nota-se na forma mais consistente como a equipa se apresenta em campo, mais confiante. Creio que foste tu que falaste no único grão de areia na engrenagem nos últimos jogos, foi mesmo esse empate com o Sporting. Era muito importante para o Benfica ter ganho esse jogo. Não o conseguiu fazer e até o poderia ter perdido nos primeiros 20 minutos. Digamos que essa é a nota dissonante nos últimos jogos do Benfica, porque tem-se percebido que a equipa está realmente a crescer, está a ganhar consistência, está a funcionar melhor. Tem um núcleo duro muito restrito de jogadores elegíveis disponíveis. Portanto, estamos todos muito curiosos para saber o que é que vai dar o mercado de inverno a José Mourinho. Que vai dar. Independentemente do Benfica ter esse atraso no campeonato, há a questão do segundo lugar, que é muito importante e da qual o Benfica não pode abdicar, e para isso precisa de facto melhorar a equipa, particularmente nos corredores. E nesse sentido e nesse contexto, aquilo que se vê é que o Benfica, em relação a estas finais que tem jogo a jogo, competição a competição, tem conseguido resolver os problemas que eram muito bicudos e muito complicados de resolver. Ganhou a Ajax, ganhou a Nápoles na Liga dos Campeões. Fica agora em stand-by até a última semana de janeiro, últimos dias de janeiro, para ver o que é que consegue fazer frente às Juventus e ao Real Madrid. Portanto, esse assunto está em stand-by. Não está morto, nem está vivo, já chegou quase a estar morto, mas conseguiu ressuscitar com aquelas 2 vitórias. Em relação ao campeonato, de facto, quer dizer, há aqui um deslizamento fruto dos empates que o Benfica foi tendo. Penso que claramente a equipa melhorou, mas não conseguiu ganhar ao Sporting. Era muito importante ter ganho ao Sporting. Até o momento foi o único jogo no qual o Benfica não conseguiu dar resposta total ao estado de necessidade em que se encontra nesta altura. Há mais 2 finais para jogar. O Famalicão, que está a fazer um belíssimo campeonato, em casa, na Luz, onde o Benfica já perdeu 8 pontos, 6 deles frente a adversários até abaixo do Famalicão, vamos dizer assim. E depois a deslocação a Braga. Pelo meio há esse jogo em Faro, já esta semana, para a Taça de Portugal. Portanto, sendo assim, parece-me que claramente, e para fechar, e para não me repetir, a equipa está em crescimento, está mais consistente, está mais sólida. O leque de opções foi muito restringido por José Mourinho, que praticamente tem apostado nos mesmos. Estou curioso para saber o que é que o Benfica vai fazer em termos de alinhamento inicial e de opções disponíveis para o jogo de Faro frente ao Farense. Acredito que não vá inventar muito José Mourinho, porque é um jogo importante. E quanto ao resto, trata-se de acabar o ano o melhor possível neste registro, ganhando os jogos. Não vão ser fáceis, particularmente a deslocação ao Braga no dia 28 de dezembro. Ontem, o que é que se viu? Viu-se o Benfica, numa fase inicial teve dificuldades com a equipa do Moreirense. A equipa do Moreirense muito agrupada, colocando dificuldades de progressão à equipa do Benfica e tendo uma ou 2 aproximações até potencialmente perigosas à baliza de Turbino. Depois o Benfica aproveita praticamente na primeira situação que tem para marcar e na segunda parte então as coisas acabaram por se tornar mais interessantes e mais fáceis para o Benfica à medida que os golos de Pavlidis foram acontecendo. Ausnes foi o melhor jogador em campo, assistências e golo, fez uma belíssima exibição e está aparentemente a regressar a um momento que nós já lhe vimos muitas vezes desde que está na equipa do Benfica, porque é realmente um jogador fantástico e que tem feito um percurso muito, muito bom na equipa. Ontem foi o melhor em campo, embora Pavlidis, claro, seja o grande destaque pelos 3 golos que marcou e ter regressado à liderança da lista dos melhores marcadores, respondendo, como dizia ali o Mário, a Luís Soares logo no dia seguinte.